Eu queria falar hoje de uma história diferente. O tema é o tema da insegurança jurídica. Alguém vai dizer, puxa, insegurança jurídica no Brasil, de novo, ele vai falar daquele negócio chato, que é insegurança jurídica. Mas olha que história interessante, né? A gente vive num país que tem uma legislação que é mutante. Mutante. A lei que diz A pode querer dizer B. Um texto absolutamente claro vai parar no Supremo e ele vira outra coisa. Você acreditava que tinha que seguir uma determinada regra e surge uma outra. Tem uma resolução, sai outra. Tem uma lei, sai outra. A prática derruba a lei. São leis que se contradizem. E elas acabam se acomodando nas contradições a decisões judiciais que acabam sendo temporárias, baseadas no trecho de uma lei que dizem que não caiu, derrubadas, reformadas por uma outra decisão judicial com base no trecho da mesma lei que dizem que caiu. Um país onde o Congresso Nacional não trabalha a favor do clareamento dessas zonas de sombra, escreve textos turvos de propósito. Um país onde o judiciário também não ajuda porque não trabalha de uma forma eficaz para clarear essas zonas de sombra, e as pessoas e as empresas vão se adaptando, são obrigadas a se adaptar do jeito que podem. É um país onde você conversa com empresas multinacionais ou empresas brasileiras que operam em outros países e escuta delas sempre o seguinte: eu tenho uma parte da minha operação no Brasil e uma parte dos processos no Brasil. A parte dos processos do Brasil é muitas e muitas vezes maior do que a parte da minha operação no Brasil. Tem empresas que têm 10% da operação no Brasil e 90% das ações na justiça do mundo inteiro aqui. Um negócio inacreditável. Então eu vou contar aqui o caso de 3 empresas que operam no Brasil, são destaques na economia nacional, trabalham aqui há um tempão, e vocês vão ver há quanto tempo, e que se tornaram alvo de um processo que tramita na justiça com um desfecho que é absolutamente desconhecido, pelas razões que eu citei, porque o assunto não está pacificado no Congresso, o assunto não está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo que pode ter uma opinião, um advogado, um analista, tem. E todo mundo que deveria tomar uma decisão, que são os deputados, os senadores e o Poder Judiciário, não tem, não toma. E as pessoas que se danem, no caso, as empresas que se estrepem, porque elas não sabem o que fazer. Aí fica envolvendo o jurídico delas e contrata um monte de dinheiro, gasta um monte de dinheiro com advogado e tal, naquela insegurança, porque não sabe qual vai ser o desfecho. Eu nunca falei com essas empresas, eu não as conheço, não conheço um dirigente dessas empresas. Não, se cruzar com o presidente de uma dessas empresas, eu nunca falei com eles. Mas são 3 gigantes do agronegócio. 3 gigantes, gigantes. Uma delas chama-se SLC Agrícola. Foi criada por imigrantes alemães, Logemann, família Logemann, que se fixou no Rio Grande do Sul há coisa de 80 anos ou mais do que isso. E ela é responsável, ela tem mais de 20 fazendas. Se você somar a área que essa família explora, que esse negócio explora, que essa empresa explora, hoje não é mais uma família, né? É um conglomerado, nós estamos falando de mais de 500 mil de hectares. Disputam para saber com os MAGE quem é que tem mais área. Eles têm mais de 500 mil, coisa de 600 mil hectares. 600 é uma coisa monumental, né? E aí eles plantam algodão, plantam soja, plantam milho, criam gado. É uma das primeiras empresas desse setor a ter ação na bolsa. Então, SLC é uma. Outra, Raízen, talvez já tenha ouvido falar, é uma associação do grupo brasileiro Cosan com a Shell. É uma gigante de etanol, de açúcar, de energia a partir de bagaço de cana, que isso é herança da Cosan. Tem uma rede de distribuição e abastecimento com 8 mil postos, ou coisa parecida, que é uma herança da Shell.
Então, eu falei da SLC, falei da Raizen. A terceira, Bunge. Existe há mais de 200 anos. No Brasil tem há quase 120 anos. Tem mais de 100 instalações ou coisa parecida, com usina, moinho, porto, centro de distribuição, silo. Um monstro. Tem fábrica, processa soja, processa trigo, processa milho, produz alimento, produz açúcar. É um monstro. Bom, SLC, Raizen e Bunge, cada uma delas se tornou alvo de uma ação popular. As três ações falam a mesma coisa. As três ações foram disparadas nas últimas 2 semanas. Não são 3 ações contra as 3, é uma contra cada uma delas, dizendo a mesma coisa. O autor é sempre o mesmo. Chama-se Rodrigo Recupero. Ele tem um lado acadêmico, tem uma atuação política forte também. Ele é professor. No lado acadêmico, ele é professor da Universidade de São Paulo, professor doutor da aula de História. No lado político, ele foi durante 4 anos presidente da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo e participou e participa de eventos organizados por um partido da extrema esquerda, que é o PSTU. As 3 ações movidas pelo professor Rodrigo Recupero, que não atua no agronegócio, tem por trás a mesma advogada, chamada Noirma Murad. Noirma Murad. Ela fez as 3 ações, o mesmo texto, claro, varia um pedaço porque vai falando especificamente da empresa, mas tem trechos absolutamente idênticos. O professor Rodrigo Recupero, não é a primeira vez que ele entra na justiça contra alguém. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai achar mais de 700 processos movidos por ele. Ele já processou o Fernando Henrique, o Mercadante, o Aécio Neves, processou uma série de deputados federais de vários estados, processou senadores, processou o atual presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, processou o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, processou municípios, processou a União. É um monte de processo, um monte. Ele é o zero e vezeiro dos processos. Nestes 3 processos, sempre com a mesma advogada, ele diz que essas empresas elas estão operando de forma irregular no Brasil. Há 120 anos está a Bunge, há 80 anos está a SLC, há uma cara está aí Cosan e Shell, também são empresas, mas de forma irregular. Por quê? Porque elas são proprietárias de terra numa quantidade muito grande e nas ações vão listando as propriedades para dizer que elas possuem mais de 10% da área de municípios. E que, como essas empresas têm no seu controle, no seu capital social, empresas estrangeiras, investidores estrangeiros, elas seriam empresas estrangeiras e a legislação nacional não permite que estrangeiros tenham no Brasil mais do que 10% da área de uma cidade e que empresas que têm, não poderiam nem ter esse volume de terra, e argumentam que o Congresso Nacional teria que ser consultado para autorizar tanto a aquisição quanto o arrendamento, porque elas não só possuem como arrendam grandes áreas. E que isso é importante para a soberania nacional, isso está na Constituição, isso está numa legislação da década de 70, enfim. Parece tudo muito simples, muito claro. Puxa, se estão em desacordo com a lei, tem que ficar de acordo com a lei. Então, teriam que vender, teriam que diminuir o tamanho, teriam que reduzir. Então, aí é um tempão trabalhando, produzindo. De repente, 3 ações populares nisso. Por que eu falei de insegurança jurídica e por que eu estou contando esse caso como exemplo de insegurança jurídica? Porque esse assunto não está pacificado. Obviamente, a advogada e o autor se fiaram em interpretações da lei que sustentam esse ponto de vista. No entanto, tanto tramita no Congresso Nacional uma legislação a respeito, como no Supremo Tribunal Federal existem ações que podem derrubar a limitação à compra de terras por estrangeiros, ou modificar, ou fazer acordos para
o caso de proprietários de terras estrangeiras muito antigos, que estão aí há 500 anos trabalhando. Não é gente que chegou hoje e falou, vou comprar 15% de tudo que é município. Não. Como eu falei, a Bunge está há 120 anos quase no Brasil. Os Logman trabalham há 80 anos. Cosan também é tradicionalíssima no campo. Resultado, virou um imbróglio para essas três empresas. Virou uma confusão para essas três empresas. Elas são alvo de uma ação popular. O assunto no Supremo Tribunal Federal chegou a ser discutido, porque como tem muita discussão e muita decisão divergente sobre a aplicação da legislação, a ideia era, bom, vamos parar tudo e vamos, quando o Supremo decidir, a gente retoma. Mas esse é um assunto que também não foi resolvido no Supremo, porque também seria um exagero fazer isso, segundo a interpretação de alguns. Resultado, está instalada a insegurança jurídica. É igual o marco temporal. Como pode não se definir a data até a qual as tribos indígenas tenham que ser ocupantes de uma determinada área para que aquela área seja considerada uma terra indígena? Não é a qualquer tempo, qualquer momento, não precisa ser na Constituição, pode ser em qualquer momento. E insegurança jurídica. E as pessoas que estão há 80 anos, 100 anos, numa área que agora alguém vem e diz que é indígena, sendo que ela não era ocupante, a tribo indígena era ocupante quando foi promulgada a Constituição em 1988 e, portanto, quem entrou na área, quem adquiriu a área há 80, 100 anos, não estava cometendo nenhum tipo de irregularidade. Aí vem uma legislação e diz, muda-se. Então, indeniza-se. Indeniza-se a empresa e tudo bem. Como assim? Se a empresa não é uma especuladora com terra, ela não está aí para comprar terra e vender terra, ela está aí para produzir. Então, nós vamos pegar a Bunge ou a SLC e dizer, Dani, está aqui, ó. E depois vai virar o quê? Um precatório bilionário que nunca vai ser pago. E tudo bem? É assim que o Brasil quer ser conhecido? E aí? E o investidor estrangeiro, como é que fica? Mas nós não temos que pensar no investidor estrangeiro, nós temos que pensar na soberania nacional. Não existe nada mais importante para a soberania nacional do que a segurança jurídica para que as pessoas que vivem aqui, os nacionais, nós, possamos ter o que comer. Não me refiro ao fato deles serem empresas do agro, não, mas tem investimento aqui no Brasil. Porque se o Brasil vira um pária jurídico, porque tem o pária político, né? Que é o caso do Maduro, que é uma piada que agride a sociedade venezuelana e tira a sociedade venezuelana da economia internacional, mas você pode ter o pária jurídico também. Temos uma democracia, tudo bacaninha, mas não dá para empreender no Brasil, porque é um inferno, não dá. Então eu estou trazendo esse caso, jogando luz nessa história, 3 mega empresas. Nós estamos falando de mega. São as maiores do setor. Onde alguém que a legislação ampara o direito entra na justiça com uma ação popular e a estrutura de poder fica ali, sem tomar uma decisão, sem resolver, o Supremo não resolveu, o Congresso não resolveu, e as empresas que se danem. É evidente que este não é o único caso de insegurança jurídica no Brasil. Existe a insegurança jurídica das pessoas que entram no INSS e não sabem se vão ter ou não o ganho, quando um outro entrou com uma ação igual e ganhou, mas daí você entra e não ganha. Mas olha que caso absurdo. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.